Bom, estamos aí gravando mais uma edição aqui do nosso Imagina Se Pega no Olho. Ó, você que está ouvindo do outro lado aí, já saiba que se tiver alguma interferência de áudio, alguma diferença no que você está ouvindo, a gente está gravando numa outra plataforma, porque o capitalismo mais uma vez enrabou a gente, a plataforma em que a gente costuma gravar sempre. Ela agora está cobrando, você pode gravar até 2 horas no mês, no máximo. E a gente, obviamente, entre esse podcast e o outro podcast musical, a gente grava muito mais do que isso. Então, no fim das contas, a gente teve que optar por uma outra plataforma aqui. Vamos ver se vai funcionar, vamos ver se vai dar certo. A gente, eu e a Gabi, já gravamos muito nessa plataforma aqui com o Vini do Cinema Aqui, ó, eu do Cinema em Casa, do Cinema Aqui. Ele vai me xingar até que ele escutar esse podcast. Mas, enfim, vamos ver como é que a história fica. Também não você que já é nosso ouvinte de longa data, da nossa pequena, porém seleta audiência, você já tá ligado, vazou o gato miando, vazou a criança falando e principalmente se vazar a nossa vizinha que hoje está empolgadaça e colocou os maiores clássicos da música pop na janela para escutar, você já sabe que faz parte do jogo. Sonoplastia. Reforçando só o que a gente já falou no editorial, esperamos que você tenha ouvido o editorial no começo do programa. Este não é um programa sobre black metal, então esquece, este não é o assunto, tá? A gente vai falar aqui de um outro assunto muito mais amplo que está conectado com essa história, sim, sem dúvida nenhuma, mas é um assunto muito mais amplo e que a gente precisa ficar ligado em diferentes frentes. A gente já falou aqui, quem acompanha esse programa já viu aqui que a gente fala sobre... Já teve episódios especiais sobre anarquismo, sobre comunismo. Este episódio já estava no nosso radar, a gente só adiantou por causa da conversa, e inclusive estava na nossa cabeça fazer este episódio com este convidado, inclusive. Então as coisas não são de fato não é uma mera coincidência. Já estava nos nossos planos, digamos que a gente aqui só adiantou um pouco esses planos. A gente está aqui com o Judes. O Judes vou fazer essa bio do Twitter, é ótima, bicho. Talvez uma das melhores bios do Twitter que eu já li. Quero me focar nela aqui. Professor de filosofia, doutor, pesquisador da extrema-direita, gremista histórico, muito importante. Vegano e músico. O Judes, pra quem não tá ligando o nome, a pessoa, ele tem talvez uma das arrobas mais geniais, tanto no Twitter quanto no Instagram, enfim, que é o Need for Speed. Bem-vindaço aqui ao nosso Imagina Se Pega no Olho. Muito obrigado, pessoal. Inclusive, esse meu arroba, ele é muito geracional, né? Assim, a piazada mais nova não entende qual é que é a relação. Não jogava. Eu até, às vezes, falo para os meus alunos, para a piazada que chega em mim, chega bastante piazada, inclusive, eu falo, cara, existia um jogo antes do Free Fire, sabe? Antes do Minecraft. A gente jogava coisas outras. E esse era um jogo que eu jogava, o Need for Speed. Depois, para explicar o Nietzsche, é outra questão também. Mas muito obrigado pelo convite, muito massa estar aqui com vocês. Comecei a conhecer o podcast a partir do convite, inclusive já tenho uma lista ali para o que eu vou ouvir do podcast, vocês de episódios anteriores. Confesso, sou honesto, né? A gente não consegue dar conta de tudo, mas gosto muito da podosfera, acho um trabalho muito importante. Embora eu tenha no nome Nietzsche, eu gosto muito de autores da esquerda e eu sou talvez um gramsciano, nietzschiano, se é possível uma coisa dessas, para mim é, e eu acho que a batalha cultural ela se faz necessária e se faz na podosfera e se faz nas redes sociais. Até gosto mais, vou confessar, mais de falar em podcast, porque rede social é um jogo de ego, de ódio muito maior do que aqui que a gente consegue conversar e trocar ideia. Eu acho muito mais produtivo. Mais profundo também, né? Eu acho mais profundo. Eu acho que as redes sociais, elas balizam a coisa muito por baixo, né? E fica uma coisa rasa. Por mais que você tente, não dá para escrever uma tese nas redes sociais e chega alguém e joga uma coisa que relativiza toda a discussão e aí você fala, nossa, já perdeu tudo aqui, não dá para partir dessa premissa, então não dá. E eu acho que ao vivo, assim, né, numa conversa, com referências, com um monte de coisa, é outro papo, literalmente. Bom, você que deu play aqui, das duas uma, ou você é a pessoa que segue a gente já no feed, entrou no seu feed aí, nas suas notificações, opa, episódio novo do Imagina Se Pega no Olho,
você já começou a ouvir no automático, e tem a pessoa que acaba descobrindo a gente em algum momento, seja pelas redes sociais, enfim, qualquer coisa do gênero, e que vem muito pela thumb. Se você está ligado na thumb desse programa, você já sabe do tema. Caso você já tenha dado play, porque você confia no nosso trabalho, obrigado por isso, você possivelmente precisa ser introduzido ao tema, que não é um tema mais fácil do mundo, mas, enfim, a gente vai falar sobre nazismo. Cara, tem uma pergunta que a gente abriu essa pergunta com os papos que a gente teve com a galera, tanto num papo quanto no outro, tanto num papo sobre anarquismo quanto no papo sobre comunismo, foram papos com pessoas numa pegada mais acadêmica. E a gente, obviamente, abriu com um combo de perguntas que eu acho fundamental. Assim, que é o que para definir. São as perguntas básicas, né? De que todo mundo faz. O que é o nazismo, para definir, e principalmente, esta é a grande pergunta, o que não é o nazismo, definitivamente? Bom, essa pergunta, embora eu venha da academia, minha grande questão é saber comunicar, né? Fazer essa comunicação. Então, eu vou dizer que tem várias camadas de como tratar ou entender o nazismo, mas a mais simples, a mais fácil de entender o nazismo é um movimento, uma teoria política e racial que emerge na Alemanha nos anos 30, ali como resposta à Primeira Guerra Mundial, principalmente ao neocolonialismo, a unificação tardia da Alemanha, todas aquelas questões, mas ela é uma teoria baseada calcada no racismo, numa teoria de raças, portanto, nas quais se culpabiliza, se cria um inimigo interno, que no caso é o judeu, mas não vai se fechar só no judeu, eles vão atacar posteriormente os eslavos, os povos vizinhos, né, para o leste, eles vão atacar o que hoje a gente chama de PCDs, mas é uma teoria baseada no racismo, como se houvesse uma escadinha de raças e onde o homem branco, ariano, como eles se consideram dentro dessa teoria racialista, o ariano ele deveria ser aquele que comanda o mundo e que estaria tendo sua nação roubada ou destruída pelos judeus. Os judeus como diferença interna. Então, o nazismo, ele tem um momento histórico, mas ele extrapola esse momento histórico. O nazismo vai se tornar um modo de pensar, de sentir, de se colocar no mundo. Posteriormente a gente pode falar sobre isso, mas inicialmente o nazismo é essa teoria que emerge ali nos anos, passagem dos anos 20 para os 30, pós quebra da Bolsa, etc., que tem um componente racial muito forte. Tem uma influência muito grande da teoria política do fascismo, que nasce na Itália, que é um Estado autoritário, controlador, violento, sem liberdade, etc., e adiciona o nazismo alemão um componente racial muito forte, que não quer dizer que o fascismo italiano não tinha um componente racial, mas o nazismo torna isso o centro, a espinha dorsal do seu projeto político e estrutura um estado de eliminação dessa população que ele reconhece como o inimigo interno e externo também, né? Porque vão relacionar muito o judeu ao bolchevique, a ameaça comunista que vem do leste também. O professor, o Judes, tinha também muita gente fala, né, que, assim, claro, os judeus estavam no centro disso tudo, mas na verdade, os homossexuais também estavam, os negros também, né, então a gente tem essa escadinha aí, essa eugenia, né, essa coisa da teoria de eugenismo aí, que, tipo, a procura da raça pura, e aí isso ia fazendo essa escalinha aí dessas raças que para eles podiam ser eliminadas, né? Para que ficasse cada vez mais puro, assim. Sim, sim, totalmente, porque todo aquele que representava o outro, o diverso, no nazismo, e quando a gente fala de neonazismo e neofascismo, opera assim. A gente tem, por exemplo, contemporaneamente, os neonazistas, eles têm um ódio mortal dos muçulmanos, que não era uma questão, efetivamente, do nazismo histórico. Então, todo aquele que não somos nós, o grupo eleito, ele tem que ser eliminado fisicamente, ele tem que parar de existir no mundo. Claro que esse ódio também, quando a gente olha para o neonazismo e também para o neofascismo, e aqui eu vou dar o nome do neofascismo brasileiro, se chama bolsonarismo, ele é a modulação brasileira contemporânea. Ele precisa construir um outro, um diverso, que ele odeia, para concatenar grupos humanos e para ter um certo controle e direcionamento. O nazismo, assim como o fascismo, ele não funciona sem o inimigo, que é sempre um fantasma. Ele é sempre um inimigo imaginário. Inimigo imaginário. E aí o inimigo imaginário sempre é o outro, é o diverso, é o que não parece comigo.
Professor, também tem a questão do... Eu ia falar, uma das principais dúvidas aí da galera, né, de todo mundo aí, o nazismo não é de esquerda, certo? Não. Inclusive eu costumo dizer o seguinte, porque já disseram, e a direita ao redor do mundo tenta fazer isso, dizer que, tinha nome nacional socialismo, então é de esquerda. E eu sempre respondo do mesmo modo. O dia que tu conseguir martelar o macaco prego com tubarão martelo, nacional-socialismo é socialismo também, porque a nomenclatura ela é pensada, inclusive, há documentos que mostram isso, que o Partido Nacional Socialista ele utilizou uma estética de roubo do comunismo, inclusive, porque havia uma pressão popular muito grande, a Alemanha vivia um caos social, vivia fome, inflação, então o medo de uma revolução comunista aos moldes soviéticos estava premente, as classes trabalhadoras estavam putas da cara. Foi uma jogada estratégica de usar elementos, as cores são inspiradas exatamente, vermelho, branco e preto. O vermelho vem, e isso está declarado por Hitler, de capturar, de roubar essas cores. Tem até um filme muito interessante, faz uns 2 anos, que o canal Normose fez sobre a estética nazista e o roubo da estética de esquerda, que foi pensado. É estratégico, é para confundir mesmo. Olha, é para confundir para dividir, os velha premissa. A gente vai entrar na questão estética daqui a pouco, mas tem uma pergunta, que acho que é uma pergunta pulando agora, possivelmente, nazismo. Isso é um negócio da Segunda Guerra. Hitler, já passou, não existe. Vamos lá, vamos pular de lá para cá agora. Pular direto da Segunda Guerra para os dias de hoje. A gente, obviamente, tem visto nos últimos anos uma ascensão considerável de grupos neonazistas, neofascistas, enfim. Supremacistas. A minha pergunta aqui, na verdade, a gente está, de fato, vendo apenas tão somente um crescimento espontâneo que apareceu agora, nos últimos anos, ou isso sempre esteve, desde o final da Segunda Guerra, esse negócio esteve aí, em algum lugar, adormecido. O ovo da serpente chocou. Com pequenos momentos de pico, e o que a gente está vendo agora é simplesmente a coisa se descortinando. Sim, é uma boa pergunta. O fascismo, o nazismo, eu estou usando como correlatos porque são processos de afeto de valores que são relacionados, né? Eles são como uma espécie de doença parasitária que espera o momento certo para emergir. Nunca, assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945. O que vem ali em diante já é chamado de neonazismo. Já é, historicamente, um neonazismo, um novo nazismo. E ele vai parasitando sociedades, ele fica lá dormente. O que acontece pelo menos na minha leitura, na minha tese de doutoramento sobre o neofascismo e neoliberalismo, é que ele encontra um momento propício, forças, capital suficiente para se articular. Porque a gente tem daí, sob minha perspectiva, uma crise econômica muito grande, daí não é a minha perspectiva, 2008, a crise da bolha hipotecária nos Estados Unidos, que se torna uma crise global, e que nessa crise global começa a ruir o tecido social, porque nós estamos no estágio avançado do capitalismo, onde a gente acredita o tempo todo que estamos disputando um contra o outro, todos somos empreendedores da nossa vida, o que acontece? Nós nos tornamos sujeitos isolados, descolados da comunidade, pensamos só em nós mesmos, e nisso há uma degradação do estado de bem-estar social pela crise econômica. Então tu tem, de um lado, o isolamento subjetivo do sujeito, cada vez se sente mais isolado, e de outro lado tu tem a piora drástica das condições de vida, daquilo que se tentou fazer como estado de bem-estar social, que, por exemplo, a gente teve no governo Lula, no primeiro governo Lula, e que isso vai se degradando, né? A gente chega no governo Dilma já com muitos problemas da ordem de contraparte social. O fascismo, aí então financiado e orquestrado com grande capital, e eu posso citar aqui para não virar teoria da conspiração, quem financia, por exemplo, o principal site estadunidense que vai meio que ditar o novo modo de fazer combate nas redes para a pauta da extrema-direita é o Breitbart News, que em 2012, 2013 vai ser contratado como diretor o Steve Bannon, que agora é famoso, né? Financiado por gente do Vale do Silício, como Robert Mercer e a filha dele, Rebecca Mercer, que meteram milhões nesse Breitbart News, que era um sitezinho de
um portal da cidade, aquele site bolsonarista de fake news, era pequeno e se torna o grande hub, o grande concatenador de grupos de extrema-direita, desde supremacistas brancos até essas comunidades misóginas em céu, eles todos começam a orbitar ali por injeção de dinheiro. Então, tu tem toda uma construção que nós temos um momento propício. E ele embora, assim, a gente não pode resumir o caso do neofascismo brasileiro ao caso estadunidense, mas tem que entender que é um processo que ali nos Estados Unidos está tendo o melhor acabamento e vai se tornar o modelo. Então, não por acaso a gente tem o Trump se elegendo, tem o Bolsonaro, mas tem também Orbán na Hungria, a gente tem Duda na Polônia, a gente tem o Duterte, que tem esses flertes de autoritarismo com extrema-direita lá nas Filipinas, ou seja, isso está acontecendo em vários lugares. A gente tem um golpe no Evo Morales na Bolívia. E isso é orquestrado, é financiado e é pensado porque é um momento propício. Eu sempre cito uma coisa quase profética de um pensador jamaicano chamado Stuart Hall, que ele é bem importante para os estudos culturais. Uma vez ele deu uma entrevista lá para 2007, 2008, dizendo, olha, a democracia liberal que a gente vive está entrando em choque com os interesses do capital. Nesse choque, vai se escolher os interesses do capital. Por isso a gente tem a produção de um neofascismo que não é que nem o fascismo histórico, que era um Estado totalitário. É um Estado totalmente entregue para o capital estrangeiro, totalmente entregue para as multinacionais, com valores fascistas. A gente tem um casamento muito interessante e que começa nos anos 70, começa no golpe em Salvador Allende, no Chile, que é o casamento entre o autoritarismo, os valores de extrema-direita e o neoliberalismo. Então, está resumindo o governo Bolsonaro, praticamente, é isso? Sim, a América do Sul, a gente tem que entender que a América do Sul é sempre o tubo de ensaio da extrema-direita. E também do neoliberalismo, a gente foi o tubo de ensaio. Embora o neoliberalismo tenha sido pensado nos anos 70, principalmente nas campanhas de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, a primeira vez que ele é implementado, que ele ganha corpo, é 11 de setembro de 73, no Palácio de la Moneda, em Santiago, no Chile, quando Salvador Allende é assassinado. Para quem não sabe, ele não cometeu suicídio, ele foi assassinado pelas forças de Pinochet apoiados pela CIA. Ali começa. Porque qual é a equipe econômica? Tem até um documentário muito interessante, eu não sei se já tem em português, no YouTube. Eu vou citar porque é aberto, é de graça. Chicago Boys, que são os alunos do Milton Friedman, que, por sua vez, foi aluno dessa escola austríaca, von Mises, Hayek, essa galera que esses MBL da vida adora vangloriar, que nunca deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar. O cara é aluno dele, o Milton Friedman, ele forma essa equipe econômica, que é a equipe econômica do Pinochet, que é um Estado, então, extremamente violento, mas na economia é o famoso conservador nos valores, liberal nos costumes. E quem faz estágio lá? Paulo Guedes. Paulo Guedes está junto com os Chicago Boys na equipe econômica durante a ditadura do Pinochet. O que eu quero dizer é, o fascismo está sempre parasitando. Ele encontrou um momento propício de crise econômica global e o advento de algo novo, redes sociais. As redes sociais, eu defendo essa ideia, sem redes sociais, esses grupos jamais teriam saído das franjas da sociedade. Possivelmente não teriam saído e se articulado como se articularam a ponto de ganhar eleição presidencial. Então, tem um papel das redes sociais, tem um papel desse capitalismo algoritmo, porque a gente está lidando com redes sociais que são redes privadas, né, que se pautam pelo capital, portanto, ódio engaja, fake news engaja, tudo que dá dinheiro não importa para eles. Eu sempre digo para os meus alunos, o capital não tem coração, ele não está nem aí, ele quer lucrar, ele quer um engajamento. Sim. Então, a gente tem um novo cenário. Mas voltando à pergunta e já fechando, que o professor é bravo, né? Começa a falar e não quer falar. Tá tudo certo. Não, mas a gente está adorando a aula, pode ir. Mas fechando a pergunta, o fascismo e o nazismo nunca deixaram de existir. Eles ficavam na franja, eles ficavam um momento esperando e tiveram um momento onde eles puderam sair do esgoto abertamente. Porque o que virou as pessoas são abertamente defensoras de ideias nazistas. E elas não estão nem aí. Absolutamente nem aí. O hoje, o que você enxerga na situação que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo? A gente já vai entrar no Brasil em particular, mas o que você enxerga talvez como as principais condições, a tempestade perfeita, digamos, para que a gente tenha estes grupos nazistas cada vez mais ganhando força e pulando aí na nossa cara, quando eles aparentemente estavam... Eu já confesso, assim, a gente, que é do rolê da música e não sei o quê, já
cruzou com essa galera, inevitavelmente. Gabi até muito mais do que eu, a Gabi muito mais, digamos, diretamente assim, né, do que eu. Mas a gente já cruzou com essa galera, mas era uma galera que não tinha esse orgulho todo de falar, sou nazista, eu acredito, Hitler, o caralho, não sei o quê. Diferente hoje dos caras que vão abertamente em, sei lá, se mete aí em campo de futebol com a manga da camiseta levantada e uma mega tatuagem, assim, que faz Não, tinha o cara lá na Itália, na torcida do Lazio agora, tipo, o cara gritando, e o cara com uma camiseta Hitlerson. Tipo, cara, filho de Hitler, assim, tipo, não tem nenhum pudor. O que aconteceu? O que germinou, o que ajudou a plantar essa semente de uma forma tão ativa no mundo de hoje? Como é que você enxerga isso? O que ajudou foi a normalização dos discursos, dos atos, a legitimação que foi sendo dada, que foi porque eles operam muito por sinalização, né? Por tensionar os limites. E aí, quando tu tem um presidente como o Bolsonaro, que já mandou carta para grupos neonazistas, a recém-falecida pesquisadora Adriana Dias noticiou isso através do Intercept, quando tu tem manifestações no vão do MASP, as primeiras manifestações em apoio ao Bolsonaro são neonazistas, abertamente, tu tem o quê? Tu tem um empoderamento, uma legitimação. Eles começam, então, a serem tolerados, legitimados, eles fazem seus apitos de cachorro, né? Os seus sinais, seus símbolos começam a circular, entra para o imaginário comum, e eles são legitimados com governos que efetivamente ganham sem se distanciar nunca deles, porque eles são representantes, assim como o Trump nunca se distanciou dos supremacistas brancos, e ele nunca vai, porque ele é um supremacista branco. Bolsonaro nunca vai se distanciar dos neonazistas, jamais. Então, é uma série de vetores, mas que a simbologia, o discurso, a leniência das instituições, a questão de influenciadores, pessoas que têm voz ou que têm mandatos, defender ideias que são ideias nazistas ou ideias próximas ao nazismo, acabou gerando esse caldo de ninguém tem mais vergonha de ser isso. As pessoas não têm vergonha mais e acham que isso é opinião. Empurrar o campo para um crime de racismo, como é o nazismo, para o campo de opinião, para o campo de opção pessoal, foi o que eles conseguiram fazer. E isso é uma grande vitória. Isso é uma grande vitória da extrema-direita. Anteriormente, por muitas décadas, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, isso seria impensável. Isso foi combatido na maioria das democracias ou países que têm algum tipo de legislação protetiva aos direitos humanos. A gente tem agora o desavergonhamento, porque a gente passa mais sofrimento e mais vergonha denunciando quando encontra do que defendendo essas ideias. Quer dizer, a gente passa a ser da lacração, mimizento, etc., e essa galera continua tranquilamente aí defendendo, por exemplo, o Monark defendendo que podia ter um partido nazista, esse tipo de coisa começa a circular e começa a se avolumar, vai para o centro do debate público, assim, a ponto de ter tiazinha no zap do ônibus lendo coisas sobre partido nazista, porque um influenciador falou. Quer dizer, olha onde chegou, olha onde alcançou. Esses vetores entraram nesse jogo, e a gente tem um momento histórico muito delicado, porque a gente tem sociedades extremamente fragmentadas, polarizadas, instituições corroídas, um bem-estar social que foi para o brejo, foi totalmente destruído, e a gente tem que defender essa democracia liberal de um bem-estar social que não existe mais, precisa ser reconstruído num estado de extrema miserabilidade, e a miséria, o desespero são os campos férteis para a captura da extrema-direita, sempre. É o mesmo cenário, se for analisar o mesmo cenário da ascensão de 40, né? Muito, muito parecido, muito parecido. Crise social, fome, miséria e a pauta moral, o alarmismo moral, ele é muito importante para isso, né? Para a captura das pessoas. Eu gosto muito daquela fala da Tempesta, não sei se você já viu o The Boys, daquela. Sim, eu amo The Boys. Foi a melhor que eu vi ano passado, melhor. Tá aqui para dizer isso. E a frase da Tempesta, ela tem uma crítica social
Muito foda essa série, para quem não viu, a gente já falou, óbvio, 1000 vezes aqui. Nós dois somos do rolê de quadrinhos, então a gente conhece muito bem The Boys, então a gente está dentro disso, desse mundo, faz parte da nossa vida. E a Tempesta fala exatamente isso. Ela falou assim: não é que as pessoas concordam comigo, meu amor. Ela é bem sarcástica, né? Ela fala: as pessoas concordam comigo, elas defendem os mesmos valores que eu, elas só não gostam que usem a palavra nazismo. E é isso, gente, é isso. Tipo, não, porque nazismo é muito forte, não vai me chamar de nazista. Bolsonaro já falou isso várias vezes, né? Tipo, não, eu não sou nazista. Mas, gente, todos os símbolos estão ali, toda a defesa de todos os valores está ali, tá tudo ali, né? E que foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com quem? Com o Mayhem. Quando a gente está falando de Brasil, a gente falou bastante do moço Bolsonaro aí, que Satanás o consuma em chamas. Quando a gente está falando de Brasil, geralmente, quando a gente fala de conecta nazismo com o Brasil, a gente tem talvez duas lembranças imagéticas muito claras. Os skinheads, os careca do ABC, que saíam na mão com os punks aqui em São Paulo, na Galeria do Rock, o caralho. No meu tempo, tinha altas tretas, assim, tipo, treta mesmo, que você não podia passar em certos lugares aqui em São Paulo, que os careca estavam lá e ia ser briga feia, na mão. Os skinheads e os integralistas, evidentemente, Plínio Salgado e afins, isso aqui. Beleza. Mas isso, obviamente, não resume em 1% a história do nazismo no Brasil. Ou seja, não, nazismo é coisa da Alemanha, não sei o quê. Não, o nazismo tá aqui também, né? Sim, sim. Porque eu acho que essa citação da Tormenta no The Boys, que ela resume bem isso, né? Esse cenário, esse tipo de formação de valores, ele tá compartilhado, eu falo de infestação do tecido social pelo fascismo. Há uma infestação e ele chega em vários níveis, a ponto de tu ter desde idosos destruindo o prédio público em Brasília, por exemplo, como em 8 de janeiro, né? Tu tem idosos fazendo isso, assim como a Polícia Federal no segundo turno, trancando ônibus de votação, porque achava que ia votar no candidato que era o Lula, no caso, mas era o candidato contra o Bolsonaro. Ou seja, tu tem quase como uma célula cancerígena isso se espalhando pela sociedade. E isso é muito preocupante, porque a gente não está disputando só a eleição. E eu tenho falado muito disso ultimamente. A gente está perdendo as redes de novo, a gente está perdendo a mobilização, a gente não está disputando sua eleição. Política se faz todo dia, a gente tem que aprender, não importa a tendência política que a pessoa tenha, tem que aprender com os anarquistas que política se faz todo dia. E política é uma disputa contínua também com comunistas, os bons comunistas, né, que não citam Marx como Bíblia, que não são ortodoxos nesse sentido, né, porque eu gosto muito de Marx, mas tem que aprender a usar também, né? Porque... Com parcimônia, use com moderação. Adaptando, né, adaptando para a realidade. Sim, para hoje, A gente tem que disputar todo dia. E eu acho que a gente está perdendo um pouco isso, a gente está num cenário muito, muito problemático. Eu penso o seguinte, se a gente não aproveitar, pensando em Brasil, esses 4 anos de governo Lula para reconstruir um estado de bem-estar social, se a gente não conseguir fazer essa disputa política nas redes, etc., para pelo menos constituir um imaginário democrático ou de defesa dos direitos humanos, periga a gente não ter mais chance. Porque periga ali, na próxima eleição, ganhar alguém da extrema-direita e aí eles se perpetuarem. A gente teve a sorte que o Bolsonaro é um inapto. Se ele não fosse um inapto, que a sorte e o azar, né? Porque ele causou muita morte. Se ele fosse minimamente, não digo inteligente no sentido de estrategista, porque ele não é burro, né? Ninguém ganha tantos milhões de votos e forma tantas mentalidades sendo burro. Ele é um idiota, ele é um imbecil, ele é um sujeito perverso. Agora, burro, exatamente ele não é. Mesmo com a pandemia, ele quase ganha uma eleição, ele fez mais votos nessa eleição do que na primeira, em 2018. Ou seja, ele foi um inapto, mesmo com a pandemia, mesmo com o caos social, com o caos humanitário, ele quase ganhou a eleição. Ele ganhou por uma diferença ele perdeu, por uma diferença de 2 milhões de votos, o que a nível de Brasil é ridículo. É uma cidade de Porto Alegre mais um pouquinho que garantiu a eleição para o Lula. Ou seja, isso é mínimo, é muito pequeno. E a gente está dentro de... não gosto do Lula, Júlio. Eu também tenho muitas críticas, não é questão de defender o Lula.
É defender um modelo de sociedade democrático, de respeito ao próximo, de construção de bem-estar social, o que for possível fazer, e de disputa dessa gente. Eu digo dessa gente que acabou caindo no bolsonarismo e não é um nazista já inveterado que não tem mais o que fazer, assim. Tem uma questão que eu acho que é uma questão importante, que é uma questão que foi muito discutida no caso do Mayhem, e aí eu acho que vale um aprendizado para a gente falar de um olhar mais macro, que é a importância simbólica, a importância dos símbolos e da estética nazista. Porque a gente, obviamente, está aqui, nazismo é a suástica. Não é só a suástica, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse apitos de cachorro, do poder simbólico do nazismo. Então, o que acontece... Desculpa. Que a grande coisa foi porque a galera falou, não, mas eles estavam brincando, era tudo uma questão para chocar. Que aí, que até eu soltei no Twitter falando, então aqui nós temos o quê? O nazismo recreativo, gente, aí, ó. Exatamente. Que você usa quando você quer chocar. Então, tipo, aí ganhou até um status, porque que eu saiba, o choque era outra coisa no meu tempo. Tipo, o punk, por exemplo, usava a roupa do punk, por exemplo, é para chocar. É para chocar o capitalista, é para chocar a sociedade, não usando o uniforme nazista. Entendeu? São coisas completamente diferentes. Exato. Sim. Talvez nos anos 70 colasse essa história do choque usando o nazismo, né? Mas nós somos o país do racismo recreativo, né? Até um livro muito interessante de uma série. Sim, maravilhoso. Né, de textos que tem do Silvio de Almeida. Que são pequenos livros, e um deles eu não me lembro o autor agora, eu posso procurar posteriormente, que é racismo recreativo. A gente tem uma cultura que ela é permissiva com o preconceito. O que acontece por que aparecem esses outros símbolos de apito de cachorro no nazismo? A suástica, ela fica muito manchada, ela fica muito evidente, e ela fica proibida em vários lugares. Sendo assim, como que eles vão expandir a mensagem deles, a mensagem nazista, de extrema-direita, se o principal símbolo deles não pode circular? É necessário usar símbolos secundários que estavam no nazismo já, como o Wolfsangel estava no nazismo já, como o Totenkopf, que é aquela caveirinha, já estava nas divisões Panzer. Quer dizer, tu usa o Sol Negro, o Sonnenrad, todos eles já orbitavam o universo nazista, só que não era a suástica. Então, o sujeito leigo olha para a suástica e sabe, na maioria das vezes, olha, isso aqui é um símbolo do nazismo. Agora, quem olha para um Wolfsangel, quem olha para uma Totenkopf ou para um Sonnenrad, principalmente Sonnenrad ou outros símbolos nórdicos que são usados eventualmente como a runa de Odin, que não necessariamente são nazistas, só para avisar, né? Apito de cachorro é um uso por alguns grupos que eventualmente tendem a... E vão entender, tipo, só os iniciados entendem. Eu queria que você explicasse um pouco o que é apito de cachorro. Isso. Sim. Apito de cachorro, essa estratégia é conhecida assim, né? Em inglês, dog whistle, porque o cachorro escuta frequências que as pessoas não escutam. Então, o apito de cachorro, ele é um apito que sopra numa frequência que o ouvido humano não reconhece, mas os cães reconhecem. Ou seja, há um jogo estratégico da extrema-direita, dos neonazistas, de sempre estarem simbolizando, mandando mensagem, portanto, eu sou um de vocês, ou vocês são um de nós, numa frequência estética ou simbólica que a maioria das pessoas não vai nem pegar. E a maioria das pessoas não vai nem entender. É o caso do copo de leite, né? Lembra do Bolsonaro tomando leite? Sim. É mais ou menos isso. A coisa do leite era branco, era puro e remete à supremacia, né? Tipo, exatamente, é um símbolo da supremacia branca. Realmente. A gente está falando do copo de leite, a gente está falando daqueles símbolo com as mãos, assim. Do Adrilles, que é como se fosse um ok, né? Tipo um ok americano, assim, né? Tem aquela história toda que também é Tem vários apitos de cachorro. Vários apitos de cachorro. Mas é isso. No fim das contas, essa importância da estética dessa simbologia, né? O próprio, aproveitando que a gente estava falando do metal aqui, né? Enfim, o próprio Leme do Motorhead amava, e ele mesmo falou sobre isso, ele já deu entrevista falando sobre isso, falando, eu não sou adepto, muito pelo contrário, porém eu acho os uniformes mais bonitos que os uniformes, então é por isso que eu tenho uma coleção desses itens em casa. Nunca colou muito essa história, mas enfim, o fato é que era isso que ele dizia, né? Sim. Então,
Também tem essa coisa de o metal, e principalmente o pessoal eu que venho do background gótico, né? Que eu sou da parte dos góticos e tal, tem muita questão também, tem muita banda nórdica, muita banda EBM, alemã, finlandesa, e eles têm muito essa estética da coisa dos nórdicos antigos, e né, as Atru, aquela coisa tipo, eu sou descendente de viking, e que também está ali esbarrando na questão da eugenia, né? Tem da supremacia, né? Da raça. Então, vem uns caras, às vezes, com um papinho assim, que você fala, meu Deus do céu. E a estética dessas bandas também presta muita atenção em tudo isso, né? Tipo, tem gente que tem tatuagem, às vezes faz tatuagem porque acha o símbolo bonito. Gente, pesquise o símbolo. Não faça tatuagens com símbolos que você achou simplesmente bonito. Porque, sim, por exemplo, quem fez os uniformes nazistas da SS, por exemplo, foi a Gucci. Uhum. Era bonito pra caraca. Tipo, mal, feio não era. É óbvio que era bonito. Entendeu? Acontece que foi o que até falei isso no Twitter esses dias também, no meio dessa tempestade aí do Mayhem que aconteceu. Se você não quer ser confundido com nazista, não pareça um. É isso, é simples assim. Tipo, não use a estética nazista, não pesquise os símbolos que estão por aí, né? Tipo, nada que remeta, tipo, putz, tá parecendo um uniforme nazista, cara. Acho que não. É tipo o Príncipe Harry lá no Halloween fantasiado de nazista. Não, meu amigo, isso não é fantasia. Caraca. Nazista não é fantasia, isso é fato. E tu acabaste de parafrasear praticamente a Adriana Dias, a pesquisadora, que ela dizia isso: tu não quer ser confundido com nazista, beleza, não fala como um, não se veste como um. Pronto, ninguém mais vai te confundir. Nunca mais. Não tem, mas claro, a distinção é muito clara. Esse jogo estético do simbólico, ele opera em muitos níveis, né? Então, ele é estratégia para ir... A grande estratégia pensada na nova direita global, que tem como pais fundadores a nova direita francesa dos anos 60, era: a gente vai ter que se inserir no debate público, a gente vai ter que começar a ganhar espaço. Então, a gente vai começar a ganhar isso como? Fazendo polêmica, porque daí as pessoas respondem e joga no centro do debate público, e por simbologia, por sinais. E a gente vai povoando esse imaginário e vai normalizando isso. Daqui a pouco tem gente abertamente sendo nazista. Tem gente abertamente sendo transfóbica num cargo eletivo como senador, como o Nicolas Ferreira, e tranquilo, tá tudo bem, ele só está exercendo o poder de palavra dele. Ou seja, eles foram, e aí já está num passo que eles chegaram na centralidade do debate público e no imaginário da população. Tem muita coisa que já está povoando o imaginário da população. Ainda nisso, professor, tem uma corrente que justamente usa essa premissa aí de porque, quanto mais vocês falam sobre o nazismo, mais esse povo aparece, tipo, não dê palco para essa galera. Eu queria saber sua opinião sobre isso, porque muita gente, inclusive de esquerda, vem com isso, vocês ficam falando, aí vocês ficam dando pauta para essa galera fica aparecendo nas redes sociais, é algoritmo, e aí isso cada vez se espalha por aí. Calma, mas precisa ser falado, né? Eu chamo de método Morgan Freeman. Tinha um vídeo muito famoso do Morgan Freeman que ele dizia que não precisava do Dia da Consciência Negra, uma vez que ele falava como um negro rico, né? E o dinheiro embranquece, a gente sabe isso, ou desracializa algumas pessoas. Ele falava: a gente tem que ter um Dia da Consciência Humana. E aí só branco compartilhava. Se vocês perceberem, só brancos compartilhavam. Esse é o método Morgan Freeman. Se eu não falar, ele não existe. Só que tem uma coisa que é muito importante, que alguns militantes e alguns autores e autoras sempre falaram: o poder, ele se esconde, o poder, ele vive escondido, ele quer fingir que ele não está ali, ele quer fingir que ele é, por ser padrão, invisível. A invisibilização dos poderes é uma coisa problemática, porque enquanto a gente não tem um olhar, uma lente, uma lupa para olhar para isso, a gente não tem como combater. Vou dar um exemplo. A segunda onda do feminismo, ali nos anos 50, principalmente Simone de Beauvoir, o que elas fazem? Eles dizem o seguinte: olha só, tu amigão aí que toca uma bandeira vermelha na rua, tu é de esquerda, tá lutando contra o governo, sabe o que tu faz em casa com a tua mulher? Ou só ela lava a louça e tu põe ela para cozinhar? Então aí tem política, tem relação de poder. Portanto, a cozinha e a cama são políticos. O que elas fizeram? Elas tiraram o véu de invisibilidade das relações de poder
machistas de dentro de casa, e todo mundo começou a olhar e pensar, puxa, é verdade. Então tem uma relação de poder aqui. O que aconteceu? O que eu estou dando como exemplo? Enquanto não se falar, enquanto não se desintocar os poderes dos seus esconderijos, os poderes opressivos, etc., porque relações são relações de poder sempre, na minha perspectiva, o que não quer dizer que é ruim, mas as relações opressivas, elas tendem a se invisibilizar. Enquanto a gente não tirar esse véu, não dizer, tá ali que está se escondendo, a gente não tem como combater. Então, não falar não vai ajudar nada. Tem gente ainda que abraça a ideia mais furada, que está provado que deu errado, que é, não falem o nome do Bolsonaro. Meu amigo, o cara que eu pegava ônibus para a vila para dar aula falava do Bolsonaro. O cara na padaria concordava com o Bolsonaro, mas tu no Twitter não vai falar o nome dele. Olha só como vai fazer diferença. A gente tomou em 2018 um rodeão da extrema-direita, que a gente não sabia nem... Estava todo mundo sem pai nem mãe no rolê, assim. Ninguém entendia direito como combater. Eu sempre cito essa conversa. Eu tive uma conversa com um amigo meu que trabalhou na campanha do Haddad. E disse, cara, última semana antes do segundo turno, falei, e agora que a gente faz? Ele disse, a gente não sabe. Como que tu combate uma população que acredita em mamadeira de piroca? O que tu faz contra o absurdo? É tão absurdo, é surreal. Então, não falar não ajuda nada. Não falar, assim como, voltando ao exemplo da questão da casa, do feminismo, da violência doméstica, não falar só ajuda o agressor, sempre. Sempre só vai ajudar, não denunciar. Então, não quer dizer que agora eles estão aparecendo mais. Eles já tomaram poder, eles já se empoderaram, e eles já estão no centro do debate. Então, o que a gente está fazendo olha isso, cuidado com isso, verifica aquilo ali, porque talvez tenha ligações, e a gente tem que denunciar para fazer os boicotes possíveis, né, em relação aos neonazistas ou quem está com eles. Eu acho que é muito passa, na verdade, por... Não é o não falar, mas é o aprender como falar, né? Ou seja, aprender a jogar o jogo, ainda mais em redes sociais, é aprender a jogar o jogo do algoritmo. Tem uma porra do algoritmo nisso, é fato. Como você joga esse jogo? Os caras já sabem jogar. Essa galera da direita sabe jogar bem pra caralho esse jogo. Como é que a gente joga esse jogo? Esse talvez seja o grande ponto. Tem uma questão que é sobre... tá bom. Abre aspas. Eu sou nazista mesmo. Eu não posso falar que eu sou nazista? Não tem liberdade de expressão? Fecha aspas. Vulgo bicicleta. Pois é. Essa questão, o tempo todo que vem sendo evocada, eu nem vou entrar na questão do politicamente correto ou politicamente incorreto, já passamos dessa fase, mas a questão da liberdade de expressão, que é o tempo todo evocada aqui, o quanto ela está equivocada quando o assunto é especificamente o nazismo? É discurso bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a linguagem, as palavras, os discursos, eles afetam as pessoas, eles formam as pessoas. Então, tu deixar circular qualquer discurso, ele tem uma possibilidade de ser alguma medida influenciar e mudar as pessoas. Se eu começar todo dia a defender ideias racistas ou ideias machistas de subjugação das mulheres, vai ter gente, sim, que vai começar a achar plausível e vai começar a adotar esses valores. A liberdade de expressão, ela tem um limite muito interessante nesses casos, que é, para não dizer que eu só cito autores de esquerda ou autoras de esquerda porque eu sou de esquerda, que é o Karl Popper, que era um conservador, né, britânico, que tinha o paradoxo da tolerância. Se eu tolerar aquele que, uma vez que se empoderar, vai acabar, ele está dizendo, eu vou acabar com a liberdade, eu estou entrando no paradoxo. Então, não posso ter tolerância com os intolerantes, porque uma vez que eles cheguem a posições de poder, eles vão suprimir quem quer que seja. Então, a liberdade de expressão, ela tem dois perigos, é isso que eu quero dizer. Um perigo bastante prático, né, de tomada de poder em posições de poder, pode não ser uma presidência, mas pode ser cargo eletivo ou não, ou posições de poder mesmo dentro do capital, etc., que vão, pelo paradoxo da tolerância, gerar a supressão da liberdade de minorias, sempre eles vão atacar as minorias, e do outro é o poder da linguagem. O poder da linguagem como influenciadora na formação de valores, de afetos e de atos. Isso me parece, mais do que comprovado. As pessoas elas vão sendo capturadas pelos valores, pelas ideias, etc., e elas vão mudando. Então, se tu deixar circular um discurso, e qual que é o critério? Vamos censurar qualquer coisa. Não, o critério é o seguinte, se tu defende uma ideia, que nessa ideia está contida um grupo humano que deve ser eliminado, essa ideia não pode ser dita. Tu quer ser nazista no teu quarto, fica em casa.
Fica tu falando para ti mesmo. Porque a partir do momento que for para o debate público, e debate público é falar até com o vizinho, com um síndico, porque tu tá falando com outra pessoa. E nós existimos como sujeitos políticos, ou seja, que habitamos uma polis, para retomar os gregos, né? Nós habitamos uma polis. Qualquer fala minha com outra pessoa é um debate público, ele está direcionado à orientação à formação dessa polis, dessa cidade, dessa sociedade, se no meu discurso há o horizonte de eliminação de qualquer grupo humano, não fala, porque é crime, é o paradoxo da tolerância. Então, vocês agora que estão atacando nazistas, daqui a pouco vão barrar coisas, eventos de gente esquerda, de LGBT. Meu amigo, tu conhece algum LGBT que vai lá e diz a gente que é a morte dos héteros? Me apresenta, porque eu nunca vi. Assim, eu não vi, senão como eventualmente como piadinha aos héteros, mas não que matem todos, põem no paredão e fuzile. Ou seja, o limite é muito simples. O discurso, a ideologia que defende a eliminação do outro, ela sim é problemática. As outras pode falar, liberdade de expressão, para quem vai respeitar a possibilidade de outras liberdade de expressão, que não suprima do outro, portanto. Tem uma questão que eu vi muita gente falando, eu já tinha ouvido muito isso, mas nos últimos dias, por conta dessa história toda, obviamente ela se tornou, de novo, um argumento aí de autoridade que, mas vocês também é foda, para vocês tudo é nazismo. Quando a gente fala que tudo é nazismo, a gente esvazia o significado e a importância da palavra nazismo. O que você acha disso? Eu acho que tem que ter um cuidado, realmente, em tratar do nazismo, ou de categorizar como fascismo, qualquer coisa, mas também há, sim, muita coisa que tem relação com o nazismo, muita coisa que é nazista, assim como tem muitas ideias e valores e discursos que são propriamente fascistas. Então, assim, a gente tendo um conhecimento minimamente embasado, a gente pode denunciar. A gente tem que ter o cuidado realmente de não banalizar, mas o problema não é o tanto de denúncia, o problema é o tanto que se foi permissivo e o tanto que se ampliou os grupos fascistas e neonazistas. Então, aí está mais o problema do que na denúncia exacerbada, me parece, do que o uso indiscriminado de isso é nazista, isso é fascista. Acho que o problema tem em outro lugar. Embora isso seja um problema em alguma medida, sim, mas do que eu vejo de denúncias, sendo muito próximo de vários coletivos antifascistas ao redor do país e fora do país, é uma porcentagem muito pequena quando a gente investiga as denúncias de que tal pessoa ou tal discurso é neonazista ou é neofascista. Normalmente, confie nos coletivos antifas. Tem gente que sabe do que está falando em vários lugares do mundo, nos coletivos, assim. Então, é um argumento, em alguma medida mas ele é muito menor do que o real problema, que é a ampliação desses grupos e desses discursos que são, sim, muito próximos do nazismo ou propriamente nazistas. A gente tem aquela frase costumeira que é: se tem uma mesa com 10 pessoas, senta um nazista ali, ninguém se levanta, temos 11 nazistas. Uhum. Qual é o jeito melhor de descobrir que existe um nazista entre nós? Eu não estou falando, na verdade, assim, sei lá, expor uma banda, ou expor... Isso, ok, vamos lá, acho que isso é uma coisa que tem que ser feita mesmo. Mas mais do que isso, eu descobri que existe um nazista entre nós. Sentar na mesa comigo, ali, por exemplo. Qual que é o melhor jeito de tratar esse nazista, além, obviamente, de dar uma voadora nele até a suástica virar um catavento? Olha, pesquisando muito sobre processos de desfascistização ou de desnazificação ao redor do mundo, se o sujeito já é nazista, é muito difícil que tu vá tirar ele desse lugar, assim, por argumentação. Não existe nazista arrependido. Eu falei, o folclore nórdico preferido para mim é o nazista arrependido. É muito difícil. Tem casos muito, muito simbólicos, mas é muito difícil. Inclusive, há um autor que ele era nazista, acho que ele é norueguês, não, italiano, Christian, putz, eu vou esquecer o sobrenome dele, que ele escreveu alguns livros, que ele começou a trabalhar com desradicalização à direita, que ele era um neonazista e saiu. E aí, no último livro dele, ele diz assim, pessoal, o negócio é foquem na prevenção, porque é muito difícil tu tirar o cara dali de dentro, porque não é essa ideologia, é fazer parte de um grupo, é compartilhar ódios em comum, é compartilhar um senso de comunidade
que é muito difícil. Ou tu isola esse cara, tu corta todas as relações dele, tu consegue isolar e colocar ele em outras relações afetivas e existenciais, que ele se abre em alguma medida para a diferença que ele odeia, senão tu não consegue. É muito difícil. Então, se tem um nazista na mesa, não senta na mesa, assim, se não quiser brigar com ele, alguma coisa assim, mas, né, é muito difícil. Essa é a ponta já cristalizada do processo do problema, né? O sujeito que já é um nazista. Esse é muito difícil. Estou dizendo para não disputar? Não, estou dizendo que tem que disputar, mas é um gasto de energia muito grande e tem que ser alguém que ele tenha alguma relação afetiva ou que ele queira mudar, o que é muito raro. Assim, o que a gente tem de dados, os nazistas começam a abandonar os grupos, não necessariamente os valores, a partir principalmente quando chegam aos 30 anos ou quando tem filhos. Porque aí é uma outra demanda, estudos que mostram isso. Porque é uma demanda da vida, assim, tem que subsistir, ou tem um filho, e aí preciso estar vivo para o meu filho, sabe? Algo desse tipo. Por vontade própria é muito difícil, acontece, com certeza acontece. Acho que a gente tem que ter também programas a nível nacional de desradicalização e de espaço de acolhimento, como alguém que está querendo abandonar um consumo de algum narcótico, de alguma droga. A gente precisa propiciar um espaço para isso, sem dúvida, mas que é muito difícil, não vou negar, é muito difícil. Então, cada caso vai ter que ser analisado pela pessoa que interpela esse nazista ou esse sujeito que está fascistizado, de se vale a pena, se eu tenho ponte para fazer isso, se eu não tenho, se eu vou me tornar alvo, daqui a pouco eu me torno alvo do cara, tentando... Exato. Professor, tem um caso muito emblemático, inclusive, que eu até discuti um pouco no grupo, eu participo bastante de grupos sobre antissemitismo, essa questão, e era assim, lembra daquele menino que entrou numa escola, era um adolescente, entrou numa escola e matou as crianças e tal, e ele tinha um símbolo, a braçadeira nazista, tinha a braçadeira com a suástica, e ele fez isso justamente para chamar a atenção do pai, que é neonazista, e aí tem toda uma discussão sobre isso, e a gente sabe que a extrema-direita tem cooptado os adolescentes de uma forma brutal, né? E aí que entra essa questão da prevenção, e aí a gente precisa estar muito alerta quanto a isso, como pais de adolescentes, como professores de adolescentes, como, né, agentes comunitários que estão em contato com esses adolescentes e conversar com eles, entender se eles já estão de conversa com alguém nesses grupos, nesses chans de games e numa deep web aí que os pais não fazem nem ideia que existe. Eu tenho filhos adolescentes e eu converso com muitas mães de adolescentes e elas ficam assim completamente à deriva. Falo, tipo, mas como? Onde? Por quê? E a gente tem que explicar, olha, é isso, é assim, você checa o que teu filho está fazendo na internet, porque tem chance, eles se encontram em grupos virtuais e eles cooptam, porque existe essa questão do senso de comunidade, onde os adolescentes se sentem acolhidos, onde na verdade, os valores neonazistas são passados, neonazistas e ultradireitistas são passados de uma forma de brincadeira, de meme, e de toda aquela coisa que o cara, justamente é isso que a gente estava conversando antes sobre os símbolos e o nazismo recreativo. Sim. E aí a galera veio falar assim, esse moleque aí também tem que ser preso junto com o pai, os dois têm que ser presos, blá. Para esse moleque, você acha que existe chance? Ele pode ser educado? Sim. O jovem, ele normalmente ele acaba se radicalizando e acaba entrando nesses vórtices de radicalização, muitas vezes por isolamento, por dificuldade de tato social. A pandemia potencializou também essa radicalização online. Os sujeitos estão isolados, ficavam em casa sem ter contato humano, e isso acaba sendo um espaço também, um período, que ajudou a radicalização, as teorias da conspiração. O jovem, sim, é a ponta onde a gente tem que efetivamente trabalhar, porque há uma tendência, infelizmente, de ataques às escolas cada vez mais comuns, porque a escola é o espaço do padecimento deles e a escola é o lugar onde mais se diagnostica esses problemas. Às vezes os pais, como tu falaste, não sabem, mas os professores, o pessoal da escola já começa a notar uma mudança de comportamento. Os sinais se dão nas escolas. Então, é o espaço, sim, e a gente precisa criar mecanismos de acolhimento, de escuta,
de debate, porque a gente vai perceber como é que a gente caminha isso. A gente tem que saber encaminhar isso. A gente vai ter que conseguir constituir algum caminho para entender onde esse adolescente, que pé que ele está radicalizado, por onde, quais são as relações e por que, assim, ele é um sujeito isolado, não tem amigos, mas não são amigos próximos. A gente tem que ir mapeando. Então, os jovens, sim, são um grande ponto de disputa nesse momento, tanto pela extrema-direita, que quer capturar, quanto por nós, que queremos, né, uma sociedade democrática, que respeite o outro do modo que ele for, né? Então, esse é o lugar de disputa, efetivamente. Se alguém, a gente está chegando nos nossos minutos finais aqui, se alguém quiser saber mais a respeito do assunto, é importante sempre dizer que as nossas discussões aqui nunca se encerram nelas mesmas, nunca se esgotam nelas mesmas. O que você sugere a pessoa assistir, ouvir, ler, enfim, para saber um pouquinho mais sobre a história do nazismo? Sim. Bom, eu recomendaria, sobretudo, na verdade, mais do que a história do nazismo. A gente tem uma série de documentários muito bons, né? Históricos, etc. Mas eu chamaria atenção para dois documentários que eles ajudam a entender o que é o processo de radicalização e desradicalização contemporânea para o neofascismo e para o neonazismo, que talvez sejam mais produtivos de indicar nesse momento. Que é, os dois vídeos estão de graça no YouTube. Infelizmente, o segundo que eu vou falar para vocês não tem ainda legenda em português. Ele concorreu ao Oscar como um documentário, mas o primeiro é de 2015, tem legenda em português. Se chama A Lavagem Cerebral do Meu Pai. Para entender como há essa captura, é um documentário muito interessante, e a gente começa a entender e ver como que as pessoas vão sendo moldadas por discursos, como vão sendo capturadas a ponto de aderirem à extrema-direita num nível extremamente problemático. Outro documentário, esse saiu agora há poucos meses, foi feito pelo The New Yorker, se chama Stranger at the Gate. Ele não ganhou o documentário do ano, perdeu lá para o russo, mas ele fala, é um documentário sobre um ex-soldado estadunidense que volta do Afeganistão, uma cidadezinha pequena, acho que a cidade dele se chama Muse, e eu não lembro o estado efetivamente, eu sei que é no norte dos Estados Unidos, e aí um coleguinha da irmã é muçulmano, e ele foi treinado para ver o muçulmano como inimigo a ser eliminado, e ele fala do projeto dele de explodir a mesquita da cidade, causar um atentado terrorista contra eles. É um documentário de uns 20 e poucos minutos, infelizmente só está em inglês ainda, mas é muito interessante para a gente entender o que são esses processos de fascistização, que eu vou chamar de fascistização, e como é possível trabalhar isso, e como eles mostram esses caminhos, ou onde não tem mais volta. Eu recomendaria isso para quem lê inglês. Eu adoro um texto da irlandesa Angela Nagle, que se chama Kill the Normies, Mate os Normaizinhos, For Sure, o subtítulo é For Sure and Trump. É como que as redes, os fóruns foram dominados pela extrema-direita, os jovens. É muito interessante a leitura que ela faz. E também vou citar aqui esse livro que é contemporâneo, que trata de um problema do Brasil atual ligado à extrema-direita, que é o livro do Michel German, O Judeu Não Judeu, a colonização dos judeus pelo bolsonarismo. É muito interessante para entender também como é essa captura. Assim. É um tema que tangencia, mas que também está ligado. Acho que são boas recomendações para a gente conseguir não ficar preso no momento histórico, né? Que tem uma série de filmes que eu gosto, que eu poderia indicar, mas eu gosto de sempre trazer para o contemporâneo e de como que opera esse mecanismo, né? E assim, depois que vocês verem a Lavagem Cerebral do Meu Pai, Stranger at the Gate, vocês vão descobrir por que há um problema da simbologia, da estética e dos discursos, por que é tão preocupante para pesquisadores e para também pessoas que estão interessadas em combater o fascismo, de como é problemático dar espaço, né, retomando aquela pergunta anterior, de dar espaço livre para qualquer discurso de ódio. Judes, muitíssimo obrigado por esse papo. Obrigada. Aqui. Queria dar agora, obviamente, dar o teu espaço para você dizer onde as pessoas te encontram, te leem, te veem, te ouvem, enfim, nas redes sociais e afins.
Certo, nas redes sociais eu uso o @Nietzsche for Speed, o nome do filósofo alemão Nietzsche, né, com 4 Speed, no Twitter, Instagram, TikTok e YouTube, que ali eu tento fazer alguns vídeos e alguns tweets para explicar em linguagem bem acessível as estratégias e os problemas, né, relacionados à extrema-direita. Também tem uma produção acadêmica eu considero relevante, talvez não tão extensa. Vou citar o livro mais recente que eu saí, que é o livro Neonazismo, um risco atual, por que, onde e como, feito pela Numa Editora, que entrevistou alguns pesquisadores e pesquisadoras. É o último livro em vida que a Adriana Dias lançou. No meu capítulo eu falo de Alexander Dugin, né, o fascismo russo, que tem cada vez mais adentrado o debate público, inclusive com grupos que a Letícia Oliveira e outras pessoas monitoramos a infiltração deles na esquerda, no PDT principalmente, há alguns anos. Então é um novo fascismo com cara que tenta se vender como esquerda, por exemplo, já é uma outra gama. Então, basicamente isso, assim, eu estou nessas redes e normalmente nas redes eu sinalizo alguma coisa que eu escrevi ou algum livro que saiu, etc. Por ali vocês vão achar. Valeu demais, brigadão pela participação. Valeu Agradeço demais, muito. brigadão. Tchau, até mais. Muito obrigado. Tchau.